place. You learn hard. Se você teve um PlayStation 2, provavelmente conheceu The Suffering Ties That Bind através daquela demo lendária dentro do Mortal Kombat Shaolin Monks. Muitos acharam que se tratava do primeiro jogo, mas na verdade é o segundo. Esse jogo é interessante porque ele é uma das obras que passa pela síndrome da sequência, onde o primeiro jogo é tão bom que é difícil superá-lo em certos aspectos. Ties That Bind trouxe upgrades técnicos significativos, mas pecou em muitos aspectos que tornaram o primeiro jogo a joia do terror que ele é. É como dar 3 passos para frente na ação e 1,5 passo para trás na atmosfera. Ao tentar expandir a loucura de Torque para as ruas de Baltimore, o jogo evoluiu naturalmente, mas recuou justamente naquilo que fazia o primeiro jogo ser tão único: a tensão claustrofóbica e a atmosfera macabra que vem diretamente do Vale da Estranheza. Ainda assim, é uma obra incrível que merece ser dissecada. E se você não viu a análise do primeiro jogo, eu sugiro que veja. O link está no comentário fixado. Agora, vamos mergulhar nesse mundo de loucura. The Suffering Ties That Bind começa imediatamente após o primeiro jogo. Na review do primeiro jogo eu disse que não há como saber qual o final canônico entre os 3. Se você nunca jogou o primeiro jogo, então naturalmente você vai ver o resultado do final neutro. Mas se você tem um save finalizado do primeiro jogo, com a moralidade boa ou ruim, o início vai ser diferente, levando em conta os 2 finais. É uma funcionalidade muito interessante para a época e até para os dias de hoje, então não tem como saber qual é o final certo, porque o jogo leva em conta todos os finais e tem uma atenção muito grande à sua jogatina do jogo anterior. Mas de qualquer forma, Torque está sendo procurado por uma organização paramilitar e científica chamada A Fundação. Eles operam nas sombras e se dedicam inteiramente ao combate e estudo de ameaças paranormais. Suas fileiras fundem a brutalidade de soldados fortemente armados ao intelecto de cientistas versados na ciência, neociência, pseudociência e o oculto. Eles ocuparam as ruas de Baltimore imediatamente após os eventos cataclísmicos da Ilha Carnate. A líder, Jordan, tem um interesse muito grande por Torque e o considera como alvo principal. E ela está ciente das múltiplas personalidades fictícias de Torque, especialmente Blackmore. Ela diz que ele é extremamente inteligente, ferozmente determinado e brilhantemente carismático, mas só demonstra domínio do corpo de Torque em uma pequena porcentagem do tempo. E ele também é dublado pelo finado Michael Clarke Duncan, o rei do crime, e também o conhecidíssimo John Coffey, da Espera de um Milagre. Yeah, that's right. I'm a last-minute entry. It's a shame you came here wounded. I would have loved to fight you in your prime. Blackmore conseguiu construir um considerável império criminoso, mesmo obtendo o controle do corpo de Torque por breves períodos de tempo, e tem usado seus ganhos ilícitos para financiar a fundação. Jordan diz que Torque, e por consequência Blackmore, tem conexões únicas com os Malefactors. O Dr. Killjoy diz que Blackmore representa um estudo de caso fascinante, um homem de convicções inabaláveis que mantém Baltimore firmemente sob seu jugo. Forjado na mesma realidade dura de Torque, ele aprendeu que para ascender é preciso abandonar quaisquer mesquinharinhas morais. Ele opera como um fantasma para a lei, jamais infringindo-a diretamente, preferindo terceirizar a brutalidade. Ele é a antítese de Torque. Sua violência não é física, é interna e calculada. E apesar de todo o seu império, sua existência gira em torno de uma obsessão doentia por Torque. I can't believe this.
A própria Jordan é descrita por Consuela, a historiadora amadora do primeiro jogo, como sendo uma mulher imponente, pois um dia ela afirma que viu Jordan saindo de um helicóptero na ilha Carnet. Pesquisando o emblema do helicóptero, Consuela descobriu uma organização secreta conhecida apenas como a Fundação. E naquele único instante em que Consuela a viu, ela soube que Jordan não pararia por nada até conseguir o que queria. Então, só com essas informações, podemos ver que o jogo se focou bastante na história. Torque foi capturado pela Fundação e logo os Malefactors acabaram tomando conta não só do local, como também de Baltimore. E agora Torque precisa sobreviver a esse novo pesadelo enquanto enfrenta Blackmore e a Fundação. Assim como na análise do primeiro jogo, não tem como falar de The Suffering sem citar os Malefactors, ou malfeitores. Existem alguns novos e outros que retornaram em aparência. Infelizmente, Stan Winston e seu estúdio não participaram desse jogo. O diretor Richard Rouse III disse em uma entrevista à IGN que, embora Stan Winston tenha sido consultor no primeiro jogo, para a sequência, eles sentiram que já tinham a experiência necessária para criar criaturas que se encaixem no mundo de The Suffering. Ele diz que o designer de criatura deles melhorou 100 vezes na qualidade de suas criações e afirmou que as criaturas nesse jogo são muito mais perturbadoras e horripilantes do que as encontradas no primeiro jogo. Começando pelos Malefactors que retornaram, temos o Slayer, que é o mais padrão, mas não menos macabro. Esse monstro, diferente da sua manifestação na ilha Carnet, que representava pessoas perderem a cabeça, em Baltimore, ele é a personificação da morte por objetos cortantes. Jordan diz que a aparência deles evoca os criminosos de rua que utilizavam lâminas, e elas são mais afiadas que qualquer lâmina vista nas ruas violentas de Baltimore. Esse jogo também apresenta versões invencíveis ou capitães dos Slayers, Arsonists e Triggerman. Essas criaturas podem invocar versões normais para que Torque possa encher seu medidor de insanidade. Essas versões geralmente têm um design diferenciado e têm uma fumaça que os envolve e são completamente imunes às armas de fogo e até armas brancas, e só podem ser mortos pela criatura. Os Borrowers também retornam, mas a manifestação deles é diferente. Os túneis de Baltimore são imensos. Consuela diz que eles são maiores do que qualquer pessoa possa lembrar, mas para fazer esses túneis, muitas pessoas foram expostas a condições sem segurança ou até condições fatais. Os imigrantes irlandeses não tinham escolha a não ser trabalhar nesses locais. É dito que é possível ouvir os gritos daqueles que ficaram presos embaixo da terra e gritavam até seu último suspiro sem receber ajuda. Como vimos, as cidades são construídas sobre os ombros daqueles que trabalharam e morreram para construir sua infraestrutura subterrânea. Assim como esses trabalhadores irlandeses precisaram se adaptar às suas condições de trabalho hostis, o mesmo aconteceu com essa manifestação do Borrower. Esse Malefactor se move sob a superfície da Terra a uma velocidade tremenda como o anterior. A física exata de como ele realiza isso permanece um mistério, especialmente considerando que ele consegue cavar túneis através de uma grande variedade de materiais. Em Baltimore, o Borrower não é apenas uma criatura, é um monumento à decadência industrial. Superando em tamanho o seu, entre aspas, primo da ilha, ele abandona o saco em seu corpo para revelar uma forma exposta e aterrorizante. Vemos uma figura masculina alta, de estômago distendido, vestindo trapos de operário. O verdadeiro horror reside na assimilação entre carne e ferramenta. Sua cabeça e ombros são revestidos por uma armadura metálica. Seus olhos são lanternas de mineiro.
Ele arrasta 3 longas correntes armadas com picaretas, transformando ferramentas de construção em instrumentos de massacre. Os Mainliners também retornam, mas sua manifestação é diferente. De acordo com Jordan, ele é uma ramificação do Mainliner visto na ilha Carnet. Sua aparência é uma manifestação dos drogados encontrados nos bairros mais pobres de Baltimore. Seu comportamento inato e atacar seus inimigos com as seringas sugerem que eles representam mais um traficante agressivo do que um drogado abusando drogas. É dito que as seringas contêm uma mistura única de heroína que pode matar qualquer humano instantaneamente após a injeção. Apesar de ter uma backstory e aparência diferente, dentro da gameplay, eles são os mesmos do primeiro jogo. Eles são o retrato vivo da decadência urbana. Eles mantêm uma aparência perturbadoramente mais humana que seus antecessores, com uma pele esverdeada que exala doença e membros atrofiados. Ele tem um crânio raspado, um olho brutalmente costurado e o outro substituído por uma agulha hipodérmica. O braço direito conta a história de seu tormento, um torniquete de couro apertado até o limite, com a agulha cravada perpetuamente na veia. Eles vestem shorts verdes e possuem o sangue tóxico assim como antes, mas agora o líquido tem cor laranja. Por fim, o último Malefactor que retornou em aparência é o Marksman. Jordan diz que ele é quase idêntico aos que encontramos na ilha Carnet. Ele tem uma grande bateria de rifles nas suas costas e pode surgir do chão. Ele possui um tamanho significativo e possui um corpo extremamente denso no quesito muscular, assim como antes. No passado sombrio de Baltimore, existiram algumas ocasiões onde o exército foi chamado para lidar com revoltas de civis, então podemos imaginar que o Marksman aqui também é ligado à morte por fuzilamento. Essa manifestação faz com que as criaturas utilizem óculos de proteção vermelhos brilhantes. Suas calças são azuis e barras de metal brotam de seus ombros. Seus corpos também parecem muito mais sangrentos, como se seus intestinos estivessem parcialmente expostos. Agora, iniciando com os novos Malefactors, temos o Gorger. Ele é descrito por Jordan de ser, junto ao Fester da ilha Carnet, um Malefactor diferente. O Gorger precisa comer como parte do seu comportamento instintivo. Ele possui dentes afiados e uma mandíbula extremamente poderosa, e parece ter sido criado especificamente para isso. Ele é a manifestação de uma lenda urbana de Baltimore, que conta que existe uma criatura insaciável que come qualquer coisa que encontrar, e eu próprio tenho que dizer que ele parece mais um necromorfo do que um Malefactor. Os Gorgers são imponentes e corpulentos, cuja silhueta curvada e estômagos distendidos dominam o cenário. Cobertos por uma pele verde em putrefação e feridas expostas, eles são uma visão de pesadelo. O rosto mantém uma semelhança humana inquietante, mas deformada por uma boca que rasga o rosto quase até as orelhas, escondendo 4 apêndices retráteis em forma de mandíbulas laminadas. Sua estrutura corporal é reforçada por presilhas metálicas na coluna e suportes nas pernas. Com garras longas e pés bestiais, eles emitem sons guturais de respiração pesada, como se estivessem constantemente sufocando em sua própria fome. Arsonists, ou incendiários. Esse Malefactor é extremamente curioso devido à sua capacidade de sobreviver, mesmo estando perpetuamente envolto em chamas. Eles são basicamente as infernas desse jogo, mas menos macabros e com bem menos presença. Seu fogo é persistente e nunca se extingue enquanto o hospedeiro estiver vivo. Sua carne parece se desprender à medida que carboniza, mas o Malefactor permanece ileso.
Baltimore tem uma alta incidência de incêndios em prédios abandonados, frequentemente com ocupantes ilegais ou outras pessoas empobrecidas presas nesses edifícios em ruínas e acabam sendo queimadas vivas. O arsonist é uma abominação siamesa forjada pelo fogo. Vemos 2 corpos humanos fundidos permanentemente na cintura, criando um ser de 2 cabeças e 3 pernas que caminha em um ritmo quebrado. Sua pele é uma paisagem de carvão e fogo brilhando em laranja vivo. Essas criaturas são extremamente rápidas e possuem uma das anatomias mais complexas já vistas entre os Malefactors. Similar à Inferna, o Arsonist é um reator biológico ambulante com temperatura capaz de sublimar estruturas sólidas. Geralmente é necessário uma temperatura entre 1370 a 1540 graus Celsius, mas isso é para derreter o aço com o tempo. Já eles conseguem derreter instantaneamente, significando que as temperaturas que eles operam são muito maiores. Seu design inclui 6 ganchos dorsais que sustentam tecidos necróticos, vestindo apenas bandagens chamuscadas nas extremidades. Sua postura é um estudo de dependência física. O corpo da direita se encolhe sobre o da esquerda para sustentar o peso, criando uma silhueta de desespero compartilhado antes de liberar o seu inferno flamejante. O Triggerman é um Malefactor bem diferente do Marksman. Ele é uma criatura gigante com um corpo humano no centro. Seu corpo parece ter sofrido muitos ferimentos de balas, particularmente na sua cabeça, que perdeu uma parte significativa de massa. Suas pernas aparentam ser vagamente aracnídeas em forma e incorporam armas, scorpions e espingardas como forma de ataque. Essas criaturas têm 6 pernas e podem andar com elas ou podem se erguer sobre as 3 patas traseiras. Ele também tem uma versão invencível que é muito mais poderosa e, como os outros, só pode ser derrotado pelo modo insanidade. Como Baltimore tem uma história muito trágica com o crime e possui um alto número de homicídios relacionados a armas de fogo, ele é uma manifestação disso. Os Maulers são os Malefactors mais estranhos que eu já vi na duologia. De acordo com Jordan, eles são um dos poucos Malefactors que não derivam de um esqueleto humano, mas essas bestas ainda apresentam um crânio humano horrendo. Essas criaturas são chamadas de Maulers devido aos seus ataques de mordidas selvagens. Essas criaturas são implacáveis na perseguição de seus alvos e possuem um apetite insaciável por carne humana. Sua aparência frequentemente coincide com o espírito de Copperfield, que logo vamos analisar. Esses Malefactors são a reencarnação dos cães de caça do próprio Copperfield, o caçador de escravos. Os Maulers apresentam uma anatomia distorcida. Sua estrutura física robusta e de pernas curtas contrasta com a anomalia cefálica, um crânio humano horrendo enxertado no tronco animal. A agressividade é amplificada por uma faca acoplada à têmpora direita por um mecanismo metálico. Segundo os registros de Consuela, o comportamento errático dessas bestas deriva diretamente do vírus da raiva que as consumiu em vida, e a sua fome por carne humana existe porque Copperfield permitia que os cães se alimentassem dos escravos, e ele os fazia ficar com fome para que eles nunca perdessem a sua caça. Os Suppressors ou Supressores. Esses Malefactors são surpreendentemente ágeis, considerando que lhe faltam vários membros e eles parecem ter perdido alguns dos seus sentidos. Esse Malefactor só consegue ver inimigos quando estes entram no seu intenso feixe de luz, mas ele é implacável assim que localiza um alvo. Dado a sua aparência e a sua tendência para aparecer perto da penitenciária correcional do leste de Baltimore, esses monstros parecem estar ligados à infame e brutal equipe de resposta a emergências correcionais dessa instituição,
ou seja, ele é uma manifestação da brutalidade policial. Eles têm uma forma humanoide, com uma pele amarelada e podre. Eles caminham se arrastando, usando uniformes dos oficiais da penitenciária. Se alguém for avistado pela sua luz, ele vai matá-los com sua Tommy Gun. Em geral, é um malefactor bem peculiar. O Isolationist, ou isolacionista. Esse malefactor prospera na escuridão e tenta tornar seu ambiente o mais escuro possível, desativando ou destruindo fontes de luz. Jordan diz que não conseguiram observar o Isolationist de perto, muito menos capturar um. Ele parece ter uma relação muito peculiar com outro malefactor, semelhante a uma barata, o Ratchet, que ele gera em grande número. Ele é essencialmente a versão de Baltimore dos Festers. Eles representam aqueles que foram deixados para definhar em confinamento solitário. A criatura se apresenta como um humanoide grande e obeso, com pele amarelada e descolorida. A criatura arrasta suas pernas aparentemente quebradas atrás de si, apoiada em muletas presas aos antebraços. A maior parte de seu rosto, com exceção da mandíbula inferior, é substituída por uma fechadura de ferro, com um buraco de chave no centro. Seus estômagos são ocos com uma gaiola gradeada cobrindo a abertura. Uma de suas muletas possui um tubo preso a ela, cheio de pedras semelhantes a balas, que ela dispara contra suas vítimas. Essas criaturas também podem usar ataques elétricos contra Torque, e caso ele se aproxime demais, a criatura vai o atacar com suas muletas. É um design bem macabro, com um conceito bem aterrador. Imagine perder sua vida porque foi esquecido e deixado para mofar na solitária. É uma situação que acredito que todos nós podemos concordar que nenhum humano normal deveria experienciar. Por fim, temos o Malefactor, The Horde, ou a Horda. Jordan diz que essa criatura é de longe o maior Malefactor que a Fundação já viu. Eles não sabem ao certo se a Horda é única ou se simplesmente nunca viram mais de um exemplar por vez. A criatura parece um primo distante e muito maior do Borrower, mas obviamente é mais destrutivo e mortal. Esse Malefactor parece ter inúmeras cabeças de pequenos animais brotando de seu corpo, evocando uma turba ou horda que veio descarregar sua fúria incontrolável sobre os incautos. Conceitualmente, a Horda é uma das criaturas mais fascinantes do jogo, como evidenciado por suas múltiplas cabeças, tamanho avantajado e comportamento destrutivo. A Horda é uma representação de grandes tumultos urbanos, nos quais uma multidão enfurecida, ou horda, liberaria sua fúria sobre os desavisados, causando inúmeros assassinatos e destruição em meio à histeria coletiva. Ela é a encarnação física de uma multidão enfurecida, agindo como um único organismo de histeria. Segundo Consuela, a criatura está ligada a um linchamento histórico, onde o crime original foi esquecido pela própria turba. Aqui temos uma inversão cruel de punição. A Horda não é a reencarnação das vítimas, mas sim dos perpetradores, fundidos eternamente nessa forma monstruosa, condenados a repetir sua violência para sempre. Agora que dissecamos os Malefactors, vamos encarar a gameplay, antes de voltarmos nosso olhar para a atmosfera, narrativa e os personagens de peso, como o retorno do Dr. Killjoy, o próprio Copperfield e o espírito mais macabro desse jogo, o Creeper. At first, it was just a hope. I liked it. Every last order that... Em conceito, a base é exatamente a mesma do anterior, mas existem alguns melhoramentos que deixam o loop de combate mais divertido, mas ao mesmo tempo existem downgrades bem frustrantes. Vamos tirar o elefante da sala imediatamente, o limite de armas.
Nesse jogo você não pode armazenar suas armas e manter todas consigo como no primeiro, somente as granadas. E o pior de tudo, você não pode carregar o famoso Zombium, só pode usá-los na hora ao coletá-los no cenário, o que deixa o jogo bem mais arcade e remove o lado mais estratégico e tenso. Há muitas armas e há também mais poder de fogo, mas você só pode carregar 2 delas ao mesmo tempo, não importa se for um cano e uma espingarda, ou uma pistola e um revólver, você só pode carregar 2 ao mesmo tempo, e vai ter que largar o cano ou outra arma para acomodar o limite de somente 2 armas. E o pior de tudo é que as animações de obter as armas ainda estão presentes, mas isso é irrelevante, porque você vai largar a arma que você obteve rapidamente. Pode parecer que isso deixa o combate mais difícil e realista, mas vamos ser sinceros, não jogamos um jogo como The Suffering por realismo, e o primeiro jogo já tinha apresentado uma versão muito mais satisfatória, onde você mantém todas as armas e o jogo ainda assim era bem desafiador e difícil em certas partes. Já o sistema de combate do segundo jogo é um grande downgrade que te tira da atmosfera e tensão do combate para sair correndo, vasculhar as profundezas do inferno para encontrar um mísero cano ou uma pistola por aí. Essa decisão de design, como dito, não traz realismo ou estratégia, ela traz quebra de ritmo. Quando sua munição acabar, e acredite, ela vai acabar, o jogo deixa de ser um combate de terror frenético e vira uma caça ao tesouro frustrante, onde você vasculha o cenário como um galo cego procurando qualquer coisa que possa ser usada. Isso te tira da imersão e te joga num gerenciamento de recursos mal planejado. O primeiro jogo acertou em te deixar ser um arsenal ambulante, mas aqui, infelizmente, eu me senti muito artificialmente limitado. Mas para ser justo, o jogo te apresenta algumas caixas com algumas armas como pistolas, mas ainda assim, eu acho um downgrade bem grande. Agora, começando pelo básico. As armas brancas desse jogo não são tão poderosas como o anterior, que eram obscenamente poderosas. Nesse jogo temos acesso ao dobro de armas brancas. Temos a faca, um cano de ferro, um taco de beisebol e um machado. Se você viu meu vídeo do primeiro jogo, vai se lembrar que quando usamos uma arma branca, a animação dos golpes em primeira pessoa é diferente da animação em terceira pessoa, o que era um problema e uma pequena inconsistência no primeiro jogo para mim. Já nesse jogo, os golpes são padronizados nas 2 visões, mas o jogo te apresenta tantas armas de fogo que nem vale a pena usar armas brancas, visto que o combate corpo a corpo acaba virando um último recurso para quando o sistema de 2 armas falha com você. Já em termos de armas de fogo, existe uma variedade muito maior, e todas as armas menores podem ser usadas de forma dupla, como a Colt 1911, o revólver, a 12 de cano curto e a Scorpion. Mas o jogo também tem um grande pecado. Ele de fato tem muito mais armas, mas a maioria delas é muito fraca. O jogo sofre do que eu chamo de síndrome da arma do 1,99. A Colt 1911, até sendo usada dupla, é basicamente um peso de papel. O revólver é extremamente poderoso, podendo matar monstros com 1 a 2 tiros. A 12 de cano curto é muito poderosa, especialmente em dupla. Mas a Scorpion sozinha já é ruim, e ela dupla não melhora muita coisa, porque é uma arma que basicamente atira feijões. Isso quando os tiros acertam, é claro. Em termos das armas primárias, a Shotgun
assim como no primeiro jogo, é ridícula, podendo obliterar um Slayer com um único tiro. O rifle automático M3A1 é uma decepção total, que além de ter uma precisão péssima, é só um pouquinho mais forte que a Scorpion, e ela em si tem o poder de fogo tão forte quanto uma arma de brinquedo. Já em contraste, a Tommy Gun é uma arma muito boa, mas que não aparece direto, ao contrário da M3A1. Já a M60 não aparece frequentemente, mas quando aparece, faça questão de usá-la, porque ela é profana e mata a maior parte dos inimigos com pouquíssimas balas. Há também a metralhadora e torreta calibre 50 montada, que corta hordas de Malefactors, como uma faca corta-manteiga. Sem contar que podemos obter a RPG e o lança-granadas que, bem, vejam só o poder delas. Para ser sincero, eu prefiro menos armas como no primeiro, mas elas tendo um poder mais balanceado, entre aspas, do que 11 armas, onde a maioria delas atira feijões nos inimigos. O primeiro jogo tinha um desbalanceamento com armas brancas, mas Ties That Bind aumentou o número, enquanto a qualidade acabou baixando. Se você tem uma espingarda e uma Tommy Gun, você é a criatura mais letal do jogo. Se você tiver uma espingarda e uma M60, ou pior ainda, uma M60 e um revólver, então aproveite enquanto puder, você é o deus de Baltimore. E falando em armas da destruição, a maior arma que você possui continua sendo a criatura e o modo insanidade. Mas não se engane, é possível morrer com a criatura assim como no primeiro jogo, às vezes até mais fácil do que no primeiro. Em conceito, a criatura continua a mesma, mas graficamente ela foi melhorada. Se você viu minha primeira análise, você sabe que a criatura, na verdade, não existe. A transformação ocorre somente aos olhos de Torque, pois as pessoas ao redor não a enxergam. Elas veem somente Torque matando os Malefactors em um surto de fúria. Assim como no primeiro, se você se esquecer de voltar ao normal e o medidor de insanidade acabar, você perde bastante vida. Sem contar que fica bem vulnerável devido ao fato de Torque ficar atordoado. Tudo que você vê a criatura fazendo é o próprio Torque utilizando sua força monstruosa para destroçar os inimigos. Até mesmo as habilidades especiais que vemos são o próprio Torque. Dessa vez, a aparência da criatura reage diretamente ao nível de moralidade, e ela é necessária para quebrar algumas paredes que Torque não consegue normalmente. Começando com o caminho que eu fiz nessa gameplay, o caminho moral bom faz com que a criatura se torne um monstro gigantesco com brilho azulado e uma lâmina limpa em sua mão. Ele retém sua aparência humana e seus poderes se iniciam com as correntes do Borrower, que destroçam os inimigos à distância. É uma habilidade bem poderosa, e quando avançamos com o medidor, Torque obtém as armas do Triggerman, onde 3 apêndices segurando armas, que parecem ser 3 M60, começam a atirar e obliterar os inimigos. Mas essas duas habilidades nem se comparam ao Isolationist Blast, onde ele eletrocuta os inimigos e depois solta uma rajada de energia que deleta tudo à sua volta. É uma habilidade ridiculamente poderosa, podendo limpar uma sala cheia de inimigos quase que instantaneamente, matando até mesmo os inimigos em suas versões de capitão ou invencíveis ao Torque normal. E eu ainda digo que é mais vantajoso usar as habilidades do que a própria lâmina da criatura, porque diversas vezes, até mesmo contra Slayers normais, eu acabava acertando eles e eles me acertavam de volta muito rapidamente, fazendo com que Torque perca muita vida. Mas não podemos esquecer a habilidade mais poderosa, tanto do caminho moral bom e do ruim, a habilidade Cataclysm, ou Cataclismo. Esse ataque causa danos massivos e contínuos a todos os inimigos na área. Ele é um ataque temporário
e uma barra vai aparecer para mostrar o nível de dano. Para preenchê-la, é necessário matar inimigos no modo insanidade ou realizar uma boa ação. A moralidade neutra te deixa no modo base, visto no primeiro jogo, onde a criatura só salta e bate no chão com força extrema, causando danos nos inimigos ao redor. A criatura esteticamente nesse estado é um equilíbrio entre a aparência da moralidade boa e maligna. Ela apresenta uma forte semelhança com a criatura que vimos na Ilha Carnate. A moralidade maligna transforma a criatura em algo totalmente demoníaco e inumano. Torque perde completamente sua humanidade e se torna monstruoso, com uma aparência parecida com um inseto, e sua lâmina está cheia de sangue, e cada movimento que ele faz é cheio de fúria e ódio. Essa criatura começa com a habilidade Slayer Blades, onde ele invoca lâminas de Slayers que saem do chão para cortar os inimigos como se fossem manteiga. A próxima habilidade é o Wretch Attack, onde Torque joga das suas próprias costas os Malefactors Wretch, as baratas que saem dos Isolationists, o que resulta em uma explosão que destrói a maioria dos inimigos. A próxima evolução é o Arsonist Blast, onde ele usa uma das habilidades desse Malefactor para criar ataques de fogo que acertam os inimigos ao mover o fogo por baixo da terra e depois cria uma imensa explosão. É um ataque bem útil e, assim como na moralidade boa, como dito, existe o ataque Cataclismo. Essa mudança na criatura foi algo bem-vindo e faz muito sentido. O primeiro jogo também tinha mudanças nas habilidades da criatura, mas elas eram as mesmas independente da moralidade, e a criatura permanecia estática em aparência. Mas agora, a criatura reage diretamente às suas escolhas e te dá um feedback imediato. Agora, aproveitando o gancho dos inimigos e seguindo a lista de Malefactors, o Mainliner é facilmente destruído com um tiro de espingarda, ao contrário do irônico tanque de guerra no primeiro jogo, pois eles eram ridiculamente duráveis. A Midway manteve sua atenção aos detalhes, porque nesse jogo, os Mainliners e suas seringas, ao acertar Torque, podem fazer com que ele volte à sua forma base caso ele esteja transformado, e isso também acontece no primeiro jogo. Os Borrowers também têm o seu grande ponto fraco do primeiro jogo: jogar uma granada dentro do buraco que eles abandonam ao mergulhar no solo, e eles são mortos na hora. Os Arsonists tentam ser as novas Infernas, mas não têm o mesmo peso. Eles podem fritar a sua vida rapidamente com seus ataques de bola de fogo e o rastro de fogo que deixam. E as versões mais poderosas, invencíveis ou capitães, são ainda piores, e se você deixar, eles podem te matar super rápido e Torque vira carvão de churrasco. Mas para ser sincero, eles não são nada comparado às Infernas. E assim que o choque inicial com a aparência deles passar, você percebe que no fim eles são um canhão de vidro. Os Gorgers são muito fortes, mas devido à movimentação superior de Torque e o fato de podermos pular, nulifica a força bruta deles. E se você tiver uma espingarda, eles são só mais um no meio de muitos. Os Suppressors e Isolationists, devido ao fato de você acabar percebendo quais são as melhores armas e quase sempre estar usando-as, não são um risco, especialmente comparado aos Festers do primeiro jogo. Os Isolacionistas não têm o mesmo poder destrutivo e o fator de spam de baratas como os ratos do primeiro jogo, então eles são só uma versão mais fraca dos Festers. Os Maulers mal aparecem no jogo, mas eles têm um ataque que deixa Torque atordoado e começa a tirar vida dele ao começar a mordê-lo e usar sua lâmina. Mas além da vez que os encontramos na batalha final com Copperfield, eles não são um problema. Mas o troféu de inimigo mais irritante vai, sem dúvidas, para os Triggermen. Eles, em teoria, não são difíceis, mas eles podem ser quebrados em termos de danos.
Normalmente, eles podem obliterar sua vida com as Scorpions se você não prestar atenção, mas o problema real vem quando você ou eles se aproximam e acabam usando suas espingardas. Torque é atordoado e derrubado, e então os Triggermen podem simplesmente atirar nele livremente. E caso você esteja contra um grupo deles, ou pior ainda, com um Triggerman invencível spawnando os normais e você for atordoado, pode dar adeus. E por fim, mas muito menos importante, existem os inimigos humanos, os soldados da Fundação. Eles são a pior parte do jogo para mim. As armas deles às vezes são mais fortes que as de Torque, e eles aparecem em locais mais altos que as armas simplesmente não acertam. What? E eles são tão genéricos que nem se comparam aos Malefactors, e são bem esquecíveis. Na análise do primeiro jogo, eu parabenizei a Midway pela atmosfera sombria, claustrofóbica e cheia de nuances, e realmente, o primeiro The Suffering é um jogo muito especial, que em certos aspectos bate de frente com titãs da época como Silent Hill, mas eu não posso dizer o mesmo para Ties That Bind. Eu prefiro o primeiro jogo no departamento atmosfera. É compreensível que esse jogo não tenha uma ambientação tão única como o primeiro jogo, porque na Ilha Carnet temos bastante ambientes peculiares. A própria prisão já era algo absurdo, e há o meu local favorito no primeiro, o asilo ou manicômio. Como Ties That Bind se trata de um ambiente mais urbano, naturalmente é mais difícil fazer com que a atmosfera seja tão boa quanto a do primeiro. Até mesmo jogos como Silent Hill apresentam suas partes mais macabras como sendo uma distorção do mundo mundano ao usar o Otherworld, porque naturalmente no mundo da névoa só ficamos no Vale da Estranheza, e Silent Hill 4 utiliza de elementos sobrenaturais para tornar o apartamento um lugar muito mais sinistro, e o Vale da Estranheza é algo que se repete aqui. Passamos por alguns lugares muito estranhos que possuem ganchos e coisas que não deveriam estar ali naturalmente. Pessoas mortas e presas por ganchos. É uma visão bem infernal. Acho que o maior elogio que eu posso dar à atmosfera e ambientação desse jogo é que nas áreas mais urbanas e pobres de Baltimore que passamos, existem muitas similaridades com Raccoon City no quesito de ter ocorrido algo apocalíptico, porque os Malefactors estão atacando a tudo e a todos. A maioria das áreas em Baltimore você olha e não consegue parar de pensar que esse local já foi habitado por pessoas, mesmo tudo parecendo estar tão destruído e degradado. Há locais onde drogados estão aglutinados, locais onde corpos humanos estão jogados como lixo, e no meio das ruas há buracos enormes de onde os Malefactors surgem. Mas a parte mais triste é que alguns desses ambientes, até mesmo antes da invasão das criaturas, já pareciam apocalípticos, e pessoas são forçadas a morar ali por necessidade. É uma ambientação bem desoladora. A Ilha Carnet era bizarra devido à sua ambientação surreal, locais muito peculiares e alienígenas para muitos de nós, como uma prisão, pedreira e asilo ou manicômio, sem contar os aspectos como o design de som e história ambiental. Baltimore tem um terror mais puxado para o mundano, o dia a dia e a corrupção do nosso senso comum de achar que a cidade é perigosa somente por causa de humanos de caráter duvidoso. Os monstros que antes ficavam em becos escuros querendo tirar sua vida ou roubar sua carteira foram consumidos por criaturas sobrenaturais 1000 vezes piores que eles em termos de brutalidade, enquanto o jogo ao mesmo tempo faz uma crítica à crueldade humana e como ela pode corromper um local e sua história.
Para ser sincero, eu fiquei mais interessado nos flashbacks mostrando um pouco da corrupção e história de Baltimore do que a própria cidade e sua atmosfera em si, pois esses flashbacks não só adicionam um pouco de lore, como também moldam o ambiente ao seu redor. Você não está mais andando por uma área urbana de Baltimore, está andando por um local onde um reverendo alimentou seus seguidores com carne humana durante a Grande Depressão. Essa situação acabou gerando a lenda do Gorger durante a falta de comida nessa época, e as mães falavam para os filhos que uma criatura havia comido toda a comida e iria comê-los se eles não se comportassem. Histórias bem na vibe da história da Cuca que contavam para nós quando éramos crianças, onde o papai foi para a roça e a mamãe foi trabalhar. Então um monstro crocodiliano, que parece a Angélica, vai surgir na sua casa para te devorar. Histórias macabras usadas para controlar as crianças levadas. Ao contrário do primeiro jogo, a estética do terror não é o foco aqui, e sim o contexto. A Estação Velha, por exemplo, Baltimore tem uma história muito enraizada no racismo, e Copperfield é o produto disso. Esteticamente, a estação é mundana, mas ela foi usada para hospedar escravos, e Copperfield, o caçador de escravos, revelava o seu sadismo ali. Ele usava seus cachorros raivosos para perseguir e matar escravos que fugiam, e ele permitia que os cachorros consumissem a carne deles. Algo extremamente bizarro. Existe também um local onde uma horda de pessoas fez um linchamento e ninguém se lembra se a horda estava certa ou errada. O Centro Correcional do Leste de Baltimore é um local corrupto desde a sua fundação, pois por 50 anos os diretores eram cruéis e tinham consigo uma equipe que se alinhava com eles. Foi aqui que Torque e, por consequência, Blackmore cumpriram pena 5 anos antes do início do jogo, e é dito que a maldade de Blackmore supera a do diretor e a da equipe. Ironicamente, o filho do diretor anterior, chamado Elroy Jr., quer ser diferente do seu pai, mas a equipe que está lá claramente não gosta dele, porque quando visitamos o local, podemos ver a desaprovação dos outros guardas quando Elroy Jr. diz que vai ajudar a todos. Só jogando normalmente, você não iria perceber a história sombria por trás do centro correcional. E só para ampliar, o pai de Elroy Jr., que era o mais notório diretor, Raymond Elroy, é dito que ele tinha a missão de deixar todos os prisioneiros extremamente miseráveis através do trabalho forçado, sem qualquer preocupação com a segurança deles. Para vocês terem uma ideia, houve um incidente onde as válvulas das fundições derreteram e incineraram muitos presos. É dito que o cheiro de carne humana queimada nunca deixou o local. Houveram outros incidentes também. Em 1970, os prisioneiros conseguiram dominar a prisão e matar um dos diretores, e se criou uma lenda onde as marcas de sangue dele nunca saíram do refeitório. Mas esse motim não durou muito, porque logo a unidade de segurança apareceu e matou muitos prisioneiros. E quanto à unidade de confinamento, é dito que eles levaram a solitária a um nível tão extremo que 7 prisioneiros tiraram suas próprias vidas para não terem que continuar vivendo na escuridão das celas solitárias. E é dito que o próprio diretor, Raymond Elroy, sorriu quando ouviu essa notícia. A prisão naturalmente já é um local alienígena para nós cidadãos de bem, mas esses eventos borram a realidade e a ficção, porque você pode ter certeza que esses tipos de eventos, com certeza, acontecem em alguma prisão por aí, o que torna tudo ainda mais sinistro. Para mim, saber de tudo isso eleva o centro correcional não no nível estético ou na sua aparência, que não é nada especial, mas sim o contexto que torna as coisas muito mais sombrias. Se você parar para analisar os ambientes além do superficial, vai perceber a intenção da Midway. Para mim, um prédio abandonado não tem nenhum fator assustador.
mas um prédio abandonado com uma história extensa de assassinatos e desaparecimentos pelas redondezas automaticamente vai amplificar o quão sinistro é o local, mesmo ele parecendo tão comum quanto um quarto de hotel. E nisso eu posso dizer que a Midway faz muito bem, muito melhor que muitos jogos de terror hoje em dia. Em geral, em termos de pura ambientação, o primeiro jogo ganha disparado, e a história dos locais que passamos na Ilha Carnet ainda assim são mais interessantes, especialmente considerando os fantásticos fantasmas Hermes, Gage e o próprio Dr. Killjoy, que também aparece nesse jogo. Porém, Ties That Bind, apesar de ser mais fraco nessa área, ainda assim é extremamente competente e nos traz uma visão diferente e macabra de um ambiente muito mais familiar a nós e transforma isso em um verdadeiro inferno. Blackmore é um vilão muito interessante. Ele se manifesta como um reflexo distorcido de Torque, mesma idade, a mesma voz, porque ouvimos Torque falar no início do jogo. Looks like trouble. E Blackmore usa uma camisa vermelha, mas com a cabeça raspada, cicatrizes e olhos bicolores que denunciam sua natureza inumana. Sua aparência é parecida com Torque no caminho maligno, e ele também pode se transformar na criatura desse caminho, como vemos na luta final. De acordo com o Dr. Killjoy, Blackmore é um caso de estudo fascinante. É um homem de convicções inabaláveis e determinação implacável. Blackmore estabeleceu sua organização criminosa, que mantém Baltimore firmemente sob seu domínio. Vindo de uma criação muito semelhante à de Torque, Blackmore sabia que para ir longe, ele não pode deixar que mesquinharias morais o impeçam. Astuto e inteligente, ele se mantém fora do olhar atento da lei, jamais a infringindo pessoalmente. Em muitos aspectos, Blackmore é o oposto de Torque. Não sendo fisicamente violento, ele prefere que seus subordinados executem suas ordens. É seu interior que é terrivelmente violento por natureza. Apesar de sua determinação, e mesmo com todo o sucesso que alcançou, sua peculiar excentricidade reside em sua obsessão por Torque. Por exemplo, quando Torque foi preso, Blackmore sentiu-se compelido a segui-lo até a prisão para vigiá-lo. Blackmore vive para garantir que o frágil controle de Torque sobre a própria sanidade se torne cada vez mais frágil. E nós sabemos que ele não é um homem, ele é o alter ego de Torque, significando que todas as vezes que o vemos no jogo e todas as citações sobre Blackmore e ele aparentemente estar ali, na verdade somente Torque está o vendo, porque o verdadeiro Blackmore físico é simplesmente o corpo de Torque com essa personalidade assumindo o volante sempre que sua consciência apaga. Isso transforma a defesa de Torque no tribunal de que ele desmaiou enquanto sua família morria em uma verdadeira roleta russa moral. Pode ser a verdade de uma vítima ou o álibi de um monstro, dependendo de como você joga. Blackmore enxerga a si mesmo como a melhor metade, tratando Torque com uma camaradagem doentia. Seu objetivo, é claro, não é destruir Torque. Isso é demonstrado na batalha final, pois se Torque morrer, ele vai dizer que Torque não deveria ter perdido. You lost it. You weren't supposed to. Porque se Torque morrer, Blackmore também vai. Tudo o que Blackmore quer é forçá-lo a abraçar a lógica violenta que construiu seu império. Ele próprio diz que a violência é adequada para Torque. Ele se torna a voz do diabo no seu ouvido, enquanto Carmen é o anjo. Be calm, T. Let him explain. His kind locked you up and made you lose so much. Warden must die. Durante a luta final e também em alguns encontros com ele, percebemos que as armas humanas são inúteis, e no confronto final ele apenas ri dos tiros.
Ele pode drenar a insanidade de Torque com uma energia roxa para alimentar sua própria transformação. Para vencê-lo, Torque precisa se tornar a criatura e usar suas próprias habilidades. Tudo isso enquanto o Malefactor, a Horda, spawna Malefactors capitães para preencher o medidor de insanidade. E a atmosfera dessa batalha final é muito surreal e faz a luta parecer que está acontecendo diretamente no inferno ou uma dimensão de bolso abstrata, com o céu vermelho e a destruição ambiental. O destino de Blackmore depende da sua jornada. No final maligno, Blackmore devora a mente de Torque completamente. No final neutro, eles ficam presos em um limbo de batalha eterna. E no final bom, Torque finalmente exorciza essa personalidade parasita. Mas a tragédia é constante. Blackmore é sempre o arquiteto da morte da família de Torque, seja vendendo a droga que enlouqueceu seu filho no final neutro, aconselhando assassinato no final maligno, ou enviando capangas para um, entre aspas, susto que saiu do controle no final bom. Ele é a raiz de todo o mal. E um ponto muito trágico na história da família de Torque é seu filho mais velho, Corey. Ele viveu consciente da vergonha da prisão de Torque, proibido pela mãe de visitar o próprio pai. Sozinho e vulnerável, ele se tornou o alvo perfeito para Blackmore, que preencheu o vazio paternal com o vício, fornecendo a droga rock para destruir a criança. Sua morte foi uma queda literal e metafórica. Dependendo da sua moralidade, descobrimos se ele foi empurrado ou se, alucinado pelas drogas, ele foi o responsável por afogar o próprio irmão, Malcolm. Como espírito, Corey é o oposto do irmão. Ele é ácido, crítico e cheio de rancor contra Torque, e o assombra não para assustá-lo, mas para lembrá-lo diariamente de que sua ausência foi o que abriu a porta para o mal entrar em sua casa. Ele diz que ele mostrou para seu pai como é que se faz e como se lida com a vida. Blackmore, inclusive, possui uma pequena piscina de ácido. É dito que a própria cidade de Baltimore treme com o nome Blackmore, e ele se livrava de seus inimigos nessa piscina, e o fato de que ninguém o conheceu o tornou uma figura lendária no submundo do crime. Vemos que Blackmore está tentando convencer Corey a jogar seu irmão Malcolm na piscina para derreter, e a decisão é influenciada pela moralidade do jogador. Inclusive, existe até uma referência a It, a Coisa, em uma seção dos esgotos. Vejam só. They all float down here. They all flow down here. We all float down here. A influência de Blackmore não só se estendeu a Corey, como também a Carmen. Ela representa a âncora da realidade de Torque. Quando ele foi enviado para a penitenciária, essa âncora se partiu. Envergonhada e temendo que seus filhos crescessem à sombra de um criminoso, ela pediu o divórcio para preservar a memória de um pai ausente. Ela tentou suprir a falta dele sozinho, mas a sombra de Blackmore já havia infectado a fundação daquela família desde o início, pois vimos como Carmen e Torque se conheceram, mas logo Blackmore começou a corromper a vida do casal e da família. A visão do Dr. Killjoy sobre ela é cirúrgica e cínica. Ele reconhece que sem Carmen, Torque já teria descido pelo esgoto existencial há muito tempo, porém ele sente nojo da retidão moral dela. Killjoy nos lembra que Carmen também tinha suas falhas. Ela abandonou Torque na prisão, deixando-o sozinho na escuridão com seu amigo Miles, quando ele mais precisava de apoio. Ainda assim, Torque a transformou em um farol de esperança, uma idealização que persistiu até mesmo quando ela o rejeitou, sem contar que os motivos dela são totalmente compreensíveis. Copperfield não é nada comparado ao Hermes do primeiro jogo, na minha opinião.
Hermes é muito mais interessante e tem mais nuances sobre seu personagem. Já Copperfield é bem mais preto e branco. Como dito, ele é um caçador de escravos e há poucas informações sobre ele, mas Copperfield alude ao fato de que já perseguiu os antepassados de Torque e capturou e trouxe de volta os antepassados de Carmen 5 vezes. Quando houve uma 6ª vez, eles escaparam, mas ele assume que o pântano os matou. Ele é visto diversas vezes matando personagens negros e se gabando de sua proeza na caça. Sua arma preferida é um rifle de caça de cano longo, que ele utiliza com precisão de atirador de elite e extrema brutalidade. Ele é um reflexo do racismo que ocorreu em Baltimore. A cidade foi palco tanto da escravidão quanto de uma próspera comunidade negra livre, servindo como um importante centro para o comércio interno de escravos, particularmente para o sul. A cidade também foi um destino e ponto de passagem crucial para pessoas escravizadas que buscavam a liberdade através da ferrovia subterrânea, uma rede clandestina de abolicionistas e esconderijos que ajudou pessoas escravizadas a fugir para a liberdade antes da Guerra Civil Americana. O termo ferrovia subterrânea era, na verdade, uma metáfora para essa rede secreta, não um sistema ferroviário físico e subterrâneo. Historicamente, em 1919, Baltimore tornou-se a primeira cidade dos Estados Unidos a aprovar uma lei de segregação residencial baseada em raça. Embora tenha sido rapidamente derrubada na justiça, uma série de outras práticas foram usadas para recriar seus efeitos. As políticas da Administração Federal de Habitação, na década de 1930, designaram bairros negros como inseguros, entre aspas, para desenvolvimento, negando aos moradores acesso a hipotecas e investimentos. Essas políticas foram complementadas por cláusulas restritivas que proibiam legalmente moradores não brancos de morar em bairros brancos. Projetos de renovação urbana pós-Segunda Guerra Mundial, como a construção da rodovia para lugar nenhum, deslocaram milhares de afro-americanos e reforçaram ainda mais as fronteiras raciais. Essa época também testemunhou uma significativa, entre aspas, fuga branca para os subúrbios, que eram em grande parte inacessíveis aos moradores negros, mesmo após a Lei de Habitação Justa de 1968. Para vocês terem uma ideia, o próprio site da cidade de Baltimore tem uma pequena timeline desses eventos, e um desses slides diz que em agosto de 2017, eles removeram 4 monumentos confederados baseados em racismo. Então a crítica da Midway sobre o racismo feito em Baltimore através de Copperfield pode ser bem sutil se você não vai atrás da cidade da história. É claro que Copperfield veio antes desses eventos, mas ainda assim ele representa uma manifestação dos problemas raciais que, infelizmente, muitas pessoas com pele negra tiveram que sofrer na escravidão. Um fato interessante é que enfrentamos Copperfield somente se tivermos a moralidade neutra ou boa, e o fantasma parabeniza Torque se ele for benevolente, mas não por causa que o próprio Copperfield mudou, mas sim porque Torque se mostrou dedicado. Copperfield é inseparável dos seus cães que se manifestam como os já mencionados Maulers. Na batalha contra ele, vemos que eles não são meros lacaios, mas a extensão de seu próprio sadismo. Como vimos, eles encarnam os cães de caça que ele treinou através da inanição estratégica, mantendo-os famintos o suficiente para nunca perderem o rastro de uma vítima, com a promessa de se banquetearem com a carne dos escravos capturados. É uma relação baseada em medo e fome que termina na mais pura justiça poética. Quando Copperfield é derrotado por Torque, os cães não lamentam pelo seu dono, eles apenas veem comida. A matilha se volta contra o mestre e o devora, transformando o caçador na última refeição de suas próprias feras.
o fantasma mais interessante de longe desse jogo é o Creeper, ou Luther Stickwell em vida. Se Copperfield representa o racismo que se instaurou em Baltimore, o Creeper é a personificação grotesca da misoginia e da violência contra a mulher. Em vida, ele era Luther Stickwell, um cafetão que se transformou em um carniceiro prolífico, começando com as mulheres que explorava e expandindo para qualquer uma ao seu alcance. Ele gerou uma pilha de corpos que varia entre 50 e 200 vítimas, cimentando seu nome como uma lenda urbana macabra. Quando Torque o encontra, ele está cercado pelos cadáveres de suas vítimas na escuridão, mas o verdadeiro horror é auditivo. A voz trêmula e excitada do Creeper ecoa pelos túneis do esgoto, detalhando sua violência e confessando seu prazer doentio pelas condições úmidas do subterrâneo, transformando o esgoto em seu abatedouro particular. Sua aparência é a de um homem obeso cuja vestimenta é um pesadelo orgânico, um sobretudo que é, na verdade, uma extensão de sua pele aberta. Dentro dessa carne, vemos cabeças e torsos de mulheres fundidos a ele, transformando seu próprio corpo em um cativeiro eterno. Seu rosto, uma mistura de maquiagem barata e decomposição, esconde a mente de um monstro que profere atrocidades como essa. I sliced her top to bottom, so as to see her inner self. Remember, blood's the best lubricant. Durante o jogo, ele persegue mulheres a todo momento e odeia Jordan e até tenta matar Consuela, que nós podemos ajudar ou matar nesse jogo. E nesse momento, podemos deixar que ele mate ela e podemos até ajudar Consuela a voltar para a ilha Carnet, pois ela procura o seu marido Ernesto. O Creeper é extremamente homofóbico a um nível letal contra os outros detentos. No julgamento final, onde o Dr. Killjoy, Copperfield e o Creeper julgam as ações de Torque, se você estiver seguindo o caminho da moralidade maligna, você vai enfrentar o Creeper, e ele diz que levou as prostitutas para um armazém, e quando a polícia chegou, o local já estava completamente incendiado. Mas o destino é implacável. Quando o Creeper é derrotado, as mulheres presas no seu corpo ganham vida e o matam ao usar suas lâminas para perfurá-lo, e ele demonstra prazer em ser morto por elas. Ironicamente, se você segue a moralidade boa, ele usa sua própria misoginia para avisar Torque das intenções reais de Jordan. O Dr. Killjoy, como dito, retorna e ele continua projetando sua imagem em tecnologias, mas dessa vez ele não precisa dos seus projetores. Killjoy está ciente de Blackmore e seguiu Torque até Baltimore com um propósito clínico: curar a demência de seu paciente. É através dele que descobrimos que os Malefactors têm surgido mundialmente há anos, mas nunca nessa magnitude. Isso sugere que Torque ou Blackmore são um farol para o sobrenatural. Killjoy também revela, próximo ao fim do jogo, que conheceu a mãe de Torque, sugerindo que essa teia de loucura foi tecida muito antes de Torque nascer. But you, Torque, you never knew your mother, did you? Maybe that explains why you have so much trouble making decisions, never sure what's right and wrong. If you didn't know your mother, one could not expect much more. But I know her, Torque. Killjoy diz que Blackmore é ainda mais sombrio que o próprio Torque. Em outro momento, ele diz que a psicose de Torque é muito maior do que ele imagina e lidar com Blackmore vai ser muito mais difícil e Torque vai precisar de outros métodos. E é claro, ele diz para Torque ir até o cinema para que ele possa ensiná-lo e como agir de acordo com sua parte. É engraçado que em frente e dentro do cinema vemos pôsteres do próprio Torque com o título indescritivelmente aterrorizante:
A fera dentro de mim. Dentro do cinema, Killjoy diz que Torque voltou para onde começou em todos os sentidos e faz até uma piada que isso é uma recontagem de um filme de sucesso e mostra Corey, que diz que aprendeu tudo com Torque, e Killjoy diz que a criança poderia ter sido submetida a uma vida inteira de tratamento se não estivesse morta. O propósito de Killjoy aqui é tentar guiar Torque por essa loucura e mostrar os caminhos para a cura e o progresso, mas ele continua sendo um maníaco que mata quando tem oportunidade, e ele quer que Torque realmente se cure, e diz que ele precisa entrar em contato com sua criança interior, sua besta interior, a criatura. Killjoy nesse jogo não tem a mesma presença em comparação ao primeiro jogo, mas ainda assim ele é muito interessante e essencial para a trama, e quando encontramos o Triggerman Capitão, ele instrui Torque a usar a criatura. Quando ocorre o incidente com Miles e Torque acaba tendo um blackout e o mata, Killjoy diz que para ser curado, a mente tem que querer ser curada, e algumas mentes são mais hostis que as outras, se referindo a Blackmore. Por fim, após o julgamento das ações de Torque, a última interação com Killjoy faz com que ele revele algo muito peculiar. Ele diz que, como o reflexo em um espelho quebrado, a psique de Torque está em um ponto de fragilidade e ele fez tudo o que pôde por todas as versões de Torque. E agora Torque tem que descobrir qual fragmento do espelho é mais profundo. Assim como no primeiro jogo, Killjoy rouba a cena. Ele é a voz da razão insana que costura toda a trama. Por fim, temos Jordan, que é a personagem menos interessante do jogo, em minha opinião. Jordan é a pessoa que fala sobre a conexão de Torque com os Malefactors inicialmente. Ela dedica seu tempo a caçá-lo, movida por uma frieza calculista que não hesita em sacrificar seus próprios homens para criar uma falsa sensação de aliança, uma hipocrisia que ela tenta mascarar como lealdade distorcida. O Dr. Killjoy oferece o diagnóstico definitivo sobre ela. Ele diz o seguinte: existem os bons, os maus, e existem aquelas tão egoístas que a distinção se torna irrelevante. Órfã desde cedo, Jordan substituiu o desejo de uma família pela obsessão por poder e imortalidade. A fundação, a qual ela é líder e financiada por Blackmore, fez com que ela acreditasse arrogantemente que poderia dominar o poder das criaturas através de estudos analíticos, falhando em entender que tal poder só é concedido pela morte ou por uma vida de sofrimento como a de Torque. Seu destino varia com suas escolhas. No caminho bom e neutro, ela é um obstáculo militar em uma batalha bem chatinha, diga-se de passagem, mas é no caminho maligno que a máscara cai completamente. Se ela sobreviver, uma cena bônus revela que Jordan e Blackmore não estão apenas em conluio, eles são amantes. Isso sugere que toda a perseguição foi um jogo doentio entre eles. Ironicamente, a única vez que ela deixa de ser a vilã é se Torque a matar, um ato que o próprio Blackmore apoia, provando que para ele, Jordan nunca foi uma parceira, apenas mais uma coisa para ele possuir. The Suffering Ties That Bind, ao meu ver, é inferior em muitos pontos ao primeiro, mas ele é bom o suficiente para ser uma sequência que faz jus ao primeiro jogo, porque expande conceitos que foram apresentados, como o próprio Blackmore, e até a relação de Torque com sua família. Não só ele é um jogo nostálgico, como é mais complexo do que muitos dão crédito. Eu recomendo fortemente que você jogue e aproveite essa experiência muito boa. Se você curtiu o conteúdo aqui no canal e quer dar um apoio na produção de conteúdos e ganhar alguns benefícios extras, considere se tornar um membro no Apoia-se ou pelo YouTube. Um grande agradecimento aos membros do canal e um agradecimento mais que especial a Muka,
Sunny Play, Kuai Liang Reverso, Zero Espada e Rafa.